Faz um milagre em mim, Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Deus abençoe o pessoal do louvor, da adoração, aqui sempre procurando dar o seu melhor, e Deus seja louvado por todas as coisas. Lucas 11, no versículo de número 21, Lucas 11, 21, Jesus está falando estas palavras. Alguns de vocês têm o privilégio talvez de ter as palavras de Jesus em vermelho, então você vai ver em vermelho aí. Se não tem, como a minha é tudo preta escrita, então, mas é a mesma, são palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: quando o valente armado, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Mas quando alguém mais forte o ataca, diz aqui no verso 22, na NVI, e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Amém? Amém. Diga assim: a minha casa será o melhor lugar do mundo. Sente-se então em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho assim: há poder nas suas palavras. A sua casa é o melhor, pode ser o melhor lugar do mundo, porque Jesus é aquele que edifica, que liberta, que traz vida para a nossa casa. Olha só, Deus, Ele criou a família não foi uma invenção dos homens, foi uma criação de Deus. A família é bênção de Deus para a sociedade. Uma sociedade, um povo, é tão forte quanto as famílias que fazem parte daquele povo. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento que Deus chamou a família, chamou Abrão, e daquela família nasceu ali o povo de Deus, os hebreus. E é interessante que a Bíblia diz: depois dos filhos de Jacó eram 12, e cada um deles tinha a sua família, e vai dizendo ali os filhos, quem que gerou a quem, como é que foi, quem que fez, quem que aconteceu, o que não aconteceu, como que foi. É muito interessante, você vai perceber que Deus é chamado por nós de Pai, ok? E nós somos irmãos, a igreja também é uma família para pertencer. Observe então que o inimigo de nossas almas existe. A primeira família da terra, que era Adão mais a Eva, geraram 2 filhos. E um dos filhos, o Caim, matou o seu irmão Abel. Então, Deus ele criou a família, mas o diabo sempre vem tentando destruir a família. Então, uma família destruída, famílias destruídas numa nação, aquela nação vai entrar no caos, vai entrar numa confusão. Então o diabo ele está até hoje, ele continua tentando roubar, matar, destruir lares, casamentos, famílias, levantar filhos contra pais e pais contra filhos. E nós temos visto tanta malignidade, e esta malignidade acontece às vezes na família, porque um espírito maligno adentra aquela casa, e aquela casa começa a sofrer opressão, rebeldia, começa a sofrer ódio, raiva. Então é interessante, porque Jesus está falando aqui, o Lucas, ele está falando sobre o poder de Jesus sobre os demônios, diz aqui no verso, antes do verso 14 da minha Bíblia, o poder de Jesus sobre os demônios. Jesus ele veio para destruir, diz lá em João, as obras do diabo. Diga assim: Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então eu quero começar por aqui lembrando que Jesus ele veio para isto.
e nesta noite obras do diabo serão quebradas. Em lares que às vezes estão no avesso, arrebentados, Jesus, ele veio para isso e vai destruir as obras do diabo e vai estabelecer a sua casa como o melhor lugar do mundo para se estar e viver, em nome de Jesus. Olha só, então, aqui, primeiro ele fala no verso 17, ele fala que todo reino dividido e toda casa dividida contra si mesma ela vai cair. Então nós precisamos entender, eu tenho chamado a igreja para que venha na quinta-feira com toda a família. Você observa como que é difícil às vezes você unir a família. Até mesmo na mesa às vezes é difícil unir a família. Olha que vai todo mundo comer, é só no Natal, Dia das Mães, e olha lá, nem às vezes assim acontece. Porque há uma dificuldade nesta unidade, mas o diabo, inimigo de nossas almas, ele é unido. Se Satanás, Jesus falou, expulsar a Satanás, ele vai quebrar, não vai dar certo. Então, todo reino dividido e a casa dividida não subsistirá. Por isso é importante que você coloque a sua família diante de Deus em oração, lute pela unidade da sua família e da sua casa, lute para que haja acordo. Jesus falou assim, que quando dois orarem pedindo a mesma coisa em concordância, Deus ouvirá a oração. Você está aqui talvez sozinho para orar pela sua família, ótimo, eu vou orar com você, também sou parte da sua família. Mas se você vier com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com mais um filho, ou com 3 filhos, ou com um monte de filhos que você tem, e todo mundo orar junto aqui, a Bíblia diz que Deus honra e abençoa. Aonde está o acordo, está a bênção, e todo espírito de divisão que possa estar dentro da sua própria casa, vai cair por terra também, em nome de Jesus. Eu creio que até o encerramento dessa campanha, vai ter pelo menos uma noite, ou mais do que uma noite, onde você vai estar com toda a sua família aqui no altar, orando e clamando, e Deus vai derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Ensine os seus filhos a andar com você, segure nas mãos os seus filhos a atravessar as ruas, segure na mão do seu marido, esteja unida com ele, esteja unido com ela. Não deixe o homem, você vai na frente todo imponente lá e deixa a sua família para trás, não. Ande no mesmo passo com a sua família, ensine a sua família a andar no seu ritmo, ou vai mais devagar, mas ande junto com a sua família, ande unido com a sua família. Não tome decisões sozinho, tome decisões com a sua esposa, converse com a sua família, sejamos um para a glória de Deus, e então todo o mal vai cair por terra, porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, que muitas vezes quer dividir a família. Para a glória de Deus, Deus vai fazer esta restauração da unidade, em nome de Jesus. Diga assim: a minha família, a minha casa, será o melhor lugar do mundo. Outra coisa, a palavra de Deus fala aqui para nós, que Jesus ele ensina, explica sobre o poder dos espíritos malignos, dos demônios. Ele fala aqui no verso 20, que se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Agora no verso 21 ele fala que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Jesus está falando que existe um valente, que ele guarda a casa, mas ele está usando armas. Olha o verso 22, diz: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-lhe, toma toda a sua armadura em que confiava. Então este valente que mantinha as coisas em ordem, é um espírito maligno, porque ele está usando armas. Ele está usando armas para se impor, para manter a ordem. Ele está usando a violência, é o espírito de tirania, é a lei da selva, a lei aonde quem pode mais chora menos. Na nossa casa nós não podemos aceitar esse tipo de espírito maligno, aonde se expressa com ódio, com raiva, usando armas, ardis malignos para manter as coisas em ordem.
Você percebe, meu querido, que quando a gente ainda não cria em Deus, não estava na fé, nós não tínhamos muitas batalhas espirituais, não éramos muito provocados. Por quê? Porque nós não dávamos trabalho para a força das trevas e do mal, porque o mal já estava dominando a nossa casa. Mas quando você decide servir a Deus, praticar a justiça, amar a Deus acima de todas as coisas, vencer os vícios, você para de gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Isto causa um rebuliço, às vezes dentro de casa, porque algumas pessoas de casa mesmo não aceitam isso, e começa uma batalha espiritual, aonde as pessoas de casa começam a nos provocar na nossa carne, e nós ficamos no espírito dizendo: não, isso eu não posso mais, porque isso era a minha vida antiga, agora eu sou uma nova criatura. Mas observe que enquanto não era assim, enquanto era antes, parece que todo mundo fazia tudo errado e estava tudo bem, colocava-se a sujeira debaixo do tapete e faz de conta que a nossa casa é linda, é maravilhosa, mas na verdade ali havia morte e destruição. Mas Deus nos levantou a mim e a você, para nós restaurarmos e levantarmos, reedificarmos a nossa casa. Esta casa que tem um espírito maligno de tirania, nem sempre a pessoa fica endemoniada, mas ela vive oprimida, ela vive revoltada, com ódio. Então cada um é aquele pensamento, cada um por si e Deus por todos. E naquela casa existe ameaça. Um homem armado, uma mulher armada, ela pode até usar a arma para proteger, mas na verdade ela está ali, ela tem um trunfo. Ela fala assim: se mexer comigo eu mando bala, eu acabo com você, não é? Aquilo ali, mais do que apenas o respeito, é uma ameaça para aquelas pessoas, a segurança daquela família, daquele lugar. Então ali, muitas vezes existem situações aonde o pai é assim, o marido é assim, o homem é assim. Ele usa armas, ele fica ameaçando, ele fica sempre ameaçando: se você não fizer, eu farei isso com você. Às vezes acontece onde às vezes há uma força excessiva dele sobre a esposa, uma força excessiva usando armas com relação a filho, a filha, com relação ali às pessoas que moram na mesma casa, dizendo assim: eu mando você embora, eu vou mandar você embora porque você não presta, porque você é isso, você é aquilo. Uma casa assim é um inferno. Ou uma casa então onde o rapaz, ele cresce agora mais forte, ele começa a trabalhar, ele tem uma renda boa, então ele começa a querer ditar as regras dentro de casa. Ele desrespeita o seu pai, porque ele tem a arma do dinheiro no seu bolso. É uma situação terrível isso, quando às vezes a mulher diz assim: se você não fizer desse jeito, eu vou embora. Ela está usando um espírito de tirania. Ela está usando alguma coisa para condenar, para forçar uma situação aonde o marido fica desgostoso, ou vice-versa, a mulher fica desgostosa por causa do marido que usa estas armas. Então, meu querido, existe essa coisa: eu que pago as contas aqui. Às vezes é o filho que fala isso, se rebelando contra o pai, se rebelando contra a mãe, situações de ódio, de raiva, ofensas, sabe? Aquela pessoa que, sabe, quando acorda, já acorda dando coice. É espírito de tirania, é o espírito do encardido que está na pessoa. Já acorda com raiva, não dormiu bem, e os filhos que sofrem porque ele não dormiu bem. Os filhos não têm culpa nenhuma, mas ele sai cuspindo fogo igual um dragão. Não é igual um profeta, um servo de Deus, não é igual um dragão querendo buscar alguém para queimar, para destruir. Há muitas pessoas que sofrem assim, gente. Há pessoas que precisam aprender a dominar o seu humor. Às vezes eu não durmo bem, mas isso não me permite, não me dá o direito de eu descontar na minha esposa, ou descontar nos meus filhos, ou chegar aqui e cuspir fogo aqui na igreja, com raiva, com ódio de todo mundo. Eu não posso ser possuído por esse espírito, eu não posso usar a tribuna da igreja como uma arma para sair atirando em todo mundo. Às vezes tem lares onde as pessoas não são felizes, não tem paz, não tem alegria, porque são barradas, e às vezes
pensam que Deus está com ódio delas. Cresceram assim, o pai sempre oprimindo, sempre manipulando, sempre usando armas, sem carinho, sem abraço, sem beijo, sem palavra de elogio, mas é só xingamento, é só palavra de baixo calão e coisas negativas, terríveis. E quando a gente cresce no ambiente assim, às vezes nós achamos que Deus também está nos chantageando, que Deus está falando: se você não fizer, eu arrebento com você. Se você não fizer, eu destruo você. Deus, ele não age normalmente assim. E pode ser que em algum caso ele tenha uma situação assim, mas a Bíblia diz que Deus nos ama e Deus, ele quer nos salvar. Ele mostra as nossas falhas sim, nos exige de nós o arrependimento, o quebrantamento de coração, mas ele não veio para destruir, roubar e matar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, se alguém usa alguma arma dentro de casa, que seja para trazer vida e não para trazer morte. A psicologia fala assim, que até mesmo quando você vai corrigir uma criança, coisa que as leis atuais não estão quase mais que permitindo isso, mas lá em Provérbios, a Bíblia diz que é para a gente não reter a vara. A Bíblia não diz que é para a gente usar as mãos para ferir, porque as mãos não foram criadas por isso. As mãos foram criadas para acariciar, para abençoar, para levantar o filho que cai, para abençoar a esposa, abençoar o marido. É para isso, não é para bater as mãos. Por isso que é para você usar uma varinha e fazer isto, corrigindo a criança, não condenando, não assim, bater, eu vou bater, não vai bater em ninguém. Se não foi chamado para bater em pessoas, se foi chamado para dar pau no diabo, mas não em pessoas, está ligado aí, irmão? Então, você vai corrigir, falar assim: filho, eu estou fazendo isso porque eu amo você, e você faz isso com dor no coração, não é com ódio, não é para descontar também a sua falta de dinheiro, não é para você descontar o desemprego que chegou e bateu, entrou na sua casa, mas é para você orientar a criança no caminho que deve andar, e fazer isso com amor. Só que muitos homens, muitos pais, muitas mães, muitos filhos têm usado armas para manter o controle da casa, e todo mundo está ali, mas está todo mundo oprimido, todo mundo está ali, mas está desgostoso, todo mundo está ali, mas quer casar logo para sair de casa, porque não aguenta mais o inferno do lar. Às vezes alguém olha por fora, ou a pessoa bate no peito e fala: a minha casa está tudo organizado, mas será que as pessoas têm vida lá na sua casa? É importante nós entendermos que às vezes a palavra de Deus diz lá em Efésios 6,4: pais, não provoqueis os vossos filhos. Vamos falar, diga assim: os pais não podem provocar os seus filhos. Então, numa casa onde há tirania, um espírito, um homem valente armado, é aquela casa onde a pessoa se sente dono, e os demais, então aquelas pessoas que estão ali são objeto nas minhas mãos. Deus, ele fez as coisas para a gente usar, mas as pessoas foram feitas, criadas por Deus para a gente amar. O grande problema é que hoje as pessoas amam as coisas, e o tirano, ele usa as outras pessoas. É uma inversão de valores tão grande. Eu lembro de uma história uma vez que eu ouvi, não sei se é verídica, mas que o pai tinha comprado um carro lindo, vermelho, lindo e tal, e um dia o filhinho dele pegou um prego e foi lá e escreveu alguma coisa no carro. E o pai ficou tão revoltado com aquilo, que ele viu aquela cena. Na hora que ele viu, ele foi lá e bateu na mão da criança, e bateu, teve que levar no hospital, ficou deformada a mão. Quando chegou lá, os médicos avaliaram a situação, estava tão crítica, que os médicos disseram: nós vamos ter que amputar a mão, porque não tem mais conserto. O pai entrou em desespero, e quando teve alta, o filho indo para casa, o filho falou assim: pai, você me perdoa, eu nunca mais, quando a minha mãozinha crescer de novo, nunca mais vou riscar o seu carro. O pai foi e tirou a sua própria vida, porque a gente não foi criado, o espírito que Deus nos deu não é de tirania, não é de revolta, não é de ódio.
As coisas são feitas para usar. E se quebrar, a gente troca, compra outro, não tem problema. A questão não é quem tem razão. A questão é que haverá o amanhã. E só haverá o amanhã se houver perdão e paz na nossa casa, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz aí, esse primeiro tipo é de casa, né? Então é muito importante o nosso exemplo. O segundo exemplo que Jesus já entra aqui falando, que tem um outro valente, sobrevindo no verso 22, outro valente, mais valente do que ele, e vencendo aquele espírito de tirania, tira-lhe a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O que é isso? É aquela casa aonde Jesus adentra, é aquela casa aonde Jesus é o mais valente. Quando Jesus, antes de subir aos céus e declarar e empoderar os seus discípulos, ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade. Diga assim: o diabo tem algum poder, mas Jesus tem todo o poder. Amém? E é interessante isso, porque logo no início, quando Jesus ele envia os discípulos, 70 numa missão, ele fala assim: entre nas casas, fique ali, expulse os demônios, cure os enfermos, diga ali que chegou o reino de Deus. Porque Jesus ele tem um compromisso em entrar nas famílias, em entrar nas casas, em destruir o espírito de tirania. Observe então que aí Jesus ele entra naquela casa, aquela casa se torna uma casa livre, libertada. Aquilo que era tido como uma arma, como uma ameaça, é diluído, é quebrado, é desfeito aquilo e repartido. É repartido o governo, é repartido o poder, entre aspas aí, entre aquelas pessoas, para elas viverem de forma equilibrada, para viverem em amor, para aquela casa ter alegria. Então é a casa que é filha da graça e da surpresa, é a invasão da graça, a presença de Deus, e a presença de Deus entra em qualquer casa. Nós estávamos cantando aqui Lucas 19, quando um homem rico chamado Zaqueu, ele subiu numa árvore porque ouviu falar que Jesus iria passar. Ele não foi lá com a intenção de chamar Jesus para entrar na casa dele, ele foi lá com a intenção de conhecer Jesus. A Bíblia não relata, mas o povo diz, não relata sobre o interior dele e da casa dele, mas o povo, a reputação de Zaqueu era ruim, porque ele era tido por ladrão e cobrador de impostos. Então aquele ladrão, aquele cobrador de impostos, talvez ele mantinha a sua casa em ordem, porque tinha dinheiro, porque tinha adquirido recursos materiais. Então é possível que sobre ele havia um espírito de tirania, mas quando ele estava cansado disso, ele estava cansado da sua casa ser um inferno, mesmo tendo tudo do bom e do melhor para comer, a casa mais confortável, estava cansado, como alguns artistas de televisão, como algumas figuras populares que você tem como ídolo, às vezes de forma enganosa, e essas pessoas às vezes vão lá numa overdose e morrem, ou tiram a vida, se desesperam, porque o dinheiro não é a solução, o recurso material, o conforto da casa não é a solução para haver paz. A solução para haver paz na nossa casa é nós aceitarmos o convite de Jesus, que diz para nós: desça daí, deixa de agir desta forma, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você, eu vou pousar lá na sua casa. Zaqueu o recebeu dentro da sua casa, e a Bíblia diz que ali houve uma conversão fantástica, e Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus vai entrar na sua casa e vai destruir todas as armas do diabo, e a sua casa será o melhor lugar do mundo. Jesus tem o poder, Ele quer fazer isso. Você deseja? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. As dores mais difíceis que nós enfrentamos estão dentro de casa. Quando você ouve uma palavra negativa dentro de casa, ela fere mais do que um colega na escola. Porque as pessoas que a gente mais confia quando criança são os nossos pais. Agora observe, meu querido,
esta casa libertada por Jesus, o mais valente e desarmado, ele trabalha sem imposição de armas. É o Espírito da graça de Deus. É o lugar onde a gente não merece, mas é abençoado. Recebemos dádivas sem merecer. Eu acredito que alguns de vocês aqui já viveram isso, já receberam às vezes alguma coisa dos seus pais, de um irmão, de um parente, sem merecer. Você nem fez, e a pessoa já nem fez por merecer, e a pessoa já lhe doou alguma coisa. Pois o nosso Senhor Jesus, Ele nos incentiva a vivermos assim, a promover a liberdade, aquela liberdade que compartilha, a compra de um bem, sabe? Quando há uma compra, todo mundo vai lá e celebra, olha, nós compramos isso aqui, realizamos mais isto, reformamos aqui, fizemos a pintura, o aluno chega e traz uma nota boa na escola, tirou 8, tirou 7, tirou 9, graças a Deus, eita campeão. Falando nisso, eu estou com saudade de ouvir, né? Eu quando era criança, às vezes algumas pessoas diziam para mim, Débora, ei campeão, e aí campeão, você tem chamado os teus filhos de campeão? Quantos pais tem chamado? Hoje mesmo atendi um garoto aqui de 11 anos, eu falei, e aí campeão, como é que você está? Tudo bem? Porque os nossos filhos serão melhores do que nós, e a sua esposa é princesa, viu? E o seu marido é um valente, corajoso, chame ele pelo nome que ele tem, não dê nome estranho para a sua família é bênção do Senhor, em nome de Jesus. Fala que Deus honra a sua voz, né? A minha casa será o melhor lugar. Tem isso? Estão meio tímidos ainda. Diga assim: a minha casa será o melhor lugar do mundo. Amém? Então chama, se ele se transformou num sapo, chama ele de príncipe novamente, que ele vai voltar. Há poder nas suas palavras. Se seus filhos se transformaram em traficantes, chama eles de novo. Você é um vencedor, você é um filho meu que vai dar certo na vida. Chama eles pelo nome que eles têm, pelo nome que você lhes deu, não pelo nome que o mundo e o pecado colocou neles. O nome do Zaqueu, o povo dizia, ele é ladrão. Quem que é lá? Aquele é o ladrão, aquele é o ladrão. Mas Jesus, quando olhou o Zaqueu lá na árvore, não chamou ele de ladrão, falou: Zaqueu, desce. Imagino que a estima de Zaqueu já subiu, né? Aí Jesus queria ficar na casa dele ainda, ele ficou feliz da vida, e houve salvação naquela casa. Deus tem salvação para a sua casa, não importa se todo mundo diz que na sua família não dá mais certo, que na sua família quebrou, que houve, não importa o que dizem, importa que o Senhor Jesus vai entrar na sua casa e vai mudar a história, vai ser uma nova história para a glória de Deus, amém, irmãos? Olha só, meu querido, então precisamos festejar, precisamos promover festa. Agora existe, para encerrarmos aqui, o terceiro tipo de casa, que Jesus está falando aqui, no verso de número 24, ele fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, é Lucas 11, tá bom? Anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha ela varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então nós vamos encerrar essa palavra de hoje falando sobre o terceiro tipo de casa aqui, que é a casa vazia, que é a casa que foi libertada, mas não foi cheia, que é a casa onde não existe mais a tirania, mas também não existe vida naquela casa. É uma casa onde não tem plantas, é uma casa onde as pessoas existem ali, mas elas não vivem ali, elas não têm prazer de estar ali, porque não há afeto, não há abraço, não há carinho. Então é a presença da ausência. É aquela casa aonde as pessoas ficam com esse negócio aqui na mão. Já viu aquelas fotos, aquelas imagens? Vamos visitar a vovó, que a gente está com saudade dela. Aí chega lá na casa da avó, a avó está olhando assim, está todo mundo assim. Está todo mundo assim, e a avó lá, a idosa, esperando alguém falar com ela. É uma casa que está cheia de gente existindo ali, mas ninguém vive ali.
não há abraço, não há respeito, não há carinho. Aí fica um prato cheio para o diabo voltar. Porque às vezes a gente acha que o diabo só age através da violência e da tirania. Mas às vezes o espírito maligno que mais destrói algumas pessoas é a indiferença. É você estar no lugar e não ser amado, não ser querido, não ser celebrado. Eu tenho dito esses dias aí, né? Eu fui em alguma reunião aí, algum lugar da escola bíblica. Aí eu falei, o pastor chegou, o pastor chegou. Eu falei assim, olha, eu tenho aprendido que eu tenho que ser desejado aqui, né? Porque eu tenho que estar no lugar onde eu sou celebrado, não onde eu sou tolerado. E na nossa casa, a gente tem que celebrar a presença do filho. Celebrar quando ele pega o smartphone. Diga para vocês, esses milagres acontecem. E Deus vai operar esse milagre. E eu estava orientando e sempre estou orientando. Você não precisa deixar de ter, não precisa deixar de usar. Até porque os nossos filhos, eles vão precisar dessa tecnologia. Eles vão precisar disso aqui. Porque a vida está se tornando, está na palma da mão, né? Só que vai chegar um tempo e tem que chegar e começar nos pais. E chegar e colocar ali, ó. E falar assim, isto aí é depois. Agora é nós. Eu e a minha casa oraremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos jantar juntos na presença do Senhor. Eu e a minha casa vamos assistir um filme, não há pecado nisso, desde que você veja a censura, né? Claro, a idade dos seus filhos, compatível. Vamos assistir um filme e o Senhor esteja aqui. Inclusive existe um monte de filmes evangélicos cristãos que são top do top. Não precisa nem ficar vendo o super-herói lá que enfraquece diante da criptonita, né? Não precisa procurar super-herói que tem que pôr a roupa para dizer que vai agora. Sem a roupa ele não consegue fazer nada, né? Mas tudo bem, assistir filmes ainda assim não tem problema. Seja do Aranha, ou do Ferro, ou do Verde lá, palmeirense, seja qual for, né? Não tem problema, mas é eu e a minha casa. Celebrar a vida, não deixar a casa vazia, a mente vazia, não deixar aquele aparelho dominar o tempo. O ser humano, ele pode estudar, ele pode aprender, usar, o mundo está na palma das mãos. Mas o mais difícil é a disciplina. E muitas pessoas têm se perdido nisso. Então, o smartphone, a tecnologia, ela separa os que estão perto. E ela junta os que estão longe. Eu conheci um amigo lá do Paraná. Mas não conversa com o pai ali dentro, que dorme no mesmo teto. Não conversa com a mãe. Não tem diálogo. Fala com os de longe. Fica admirando e feliz por ser curtido nas redes sociais. Às vezes até nós mesmos, crentes, ficamos admirando pastores e pregadores. Nossa, esse que prega bem, hein? Se o pastor André pregasse igual ele. Se for... Mas a gente tem que aprender o seguinte, pregador top mesmo, tem gente boa mesmo, eu gosto, inclusive eu vejo sim também, vejo também. Não é todo dia, mas de vez em quando dou uma olhada, até para se atualizar, para aprender também, claro. Mas no dia que você ficar doente, não vai vir lá de Minas Gerais, não. Lá de São Paulo, aquele pregador, lá para visitar você no hospital. E quando você morrer, não vai estar lá no seu velório aquele pregador. Quem que vai estar lá? Sua família é igualzinho. Seu pai, sua mãe igualzinho. Fica admirando fulano lá que fica rebolando, fazendo funk lá. Acho que na hora que você ficar numa ausência aí, perder um namorado, haver uma traição, porque todo mundo está sujeito. Está amarrado, pastor. Na hora que o bicho pegar, não vai vir aquele cantor de funk cantar para você no seu quarto, lá na sua sala, não. Falar assim, olha, levanta a cabeça, aconteceu já comigo também. Ele não vai vir, não. Quem que vai amparar você? Seu pai, a sua mãe. Quando você ficar sem dinheiro,
quando houver uma situação difícil na sua vida, quem é que vai te socorrer? Aquela amiga? Ah, minha amiga, essa louca, eu vou com você. Não é assim. Ok? Não é assim. E se você procurá-la, ela vai te levar mais para o buraco ainda. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te socorrer? É o seu irmão. É a sua irmã. Você pode gostar de outras igrejas, outros ministérios. Aplaudo, maravilha. Aqui em Montemor, inclusive, tem igrejas maravilhosas, pastores maravilhosos. Mas a sua família, aqui, ó, quadrangular do Paulista. Família que vai até a sua casa. Vai lá que nós jejuamos por sua família. Pagamos o preço pela salvação. Olha lá, a Martinha já disse amém. Oramos, jejuamos para Deus libertar os seus filhos das drogas. Para Deus mudar a situação na sua casa. Você precisa amar a sua família e declarar que a sua família, a sua casa é o melhor lugar do mundo. Deus, ele fala assim, que uma mãe que amamenta, ela nunca vai deixar o seu filho, nunca vai esquecer o seu filho. Mas se isso acontecer, a Bíblia diz que Deus é mãe também. Ele fala assim: eu, contudo, jamais me esquecerei de ti. No dia do pega para valer, lá na situação mais difícil, Deus vai estar dizendo: eu posso entrar na sua casa, se quer que eu entre? Se quer que eu venha cear com você? Posso dormir na sua casa? Posso ficar na sua casa? Ou você vai continuar querendo sofrer sem a minha presença na sua casa? Porque quando a nossa casa, mesmo estando limpa, adornada, tudo bonitinho, passou álcool gel em tudo, está tudo desinfectado, tira o sapato para entrar, por favor, porque a minha casa está limpinha, está varrida, adornada, maravilha. Mas naquela casa não tem vida. O bom mesmo é quando chega na segunda-feira, depois de um cultão de domingo à noite, 2, e a irmã Lúcia tem um monte de serviço, banheiro para limpar, sujeira na parede, sujeira no chão, na cadeira. Tem gente que ainda tem mania de colar chiclete debaixo da cadeira. Misericórdia, não precisa pôr a mão agora para conferir não, tá? Mas isso é um sinal bom. É um sinal de que tinha gente que participou do culto, né? Dá trabalho, às vezes para o diaconato tem que pegar o pano para cobrir lá. Glória a Deus, glória a Deus, né? Quando tem que empilhar, quando você tem que dar licença, né, para a pessoa sentar no seu lugar. Olha que problema bom. Significa que tem vida, que as pessoas estão no culto não ali para assistir, mas para se entregar, para extravasar, para viver. Nós não queremos uma igreja cheia de gente vazia. Nós queremos uma igreja cheia de gente cheia. E lá na sua casa não pode ficar vazio. Porque se não tiver amor, não tiver carinho, não tiver paz, não tiver diálogo, não tiver misericórdia, não houver perdão, o diabo volta com 7 pior do que ele. O demônio, o espírito volta com mais 7. E o segundo estado é pior do que estava antes. Por isso você não pode somente orar para Jesus libertar a sua família. Você precisa orar para Jesus libertar a sua família e você encher a sua casa com a presença de Jesus. Por meio de uma vida de testemunho, por meio de uma vida de unidade, de uma vida de amor, de compaixão. Encher a sua casa, cantar as canções que falam do amor de Deus. Quando vai publicar alguma coisa nas redes sociais, coloca lá um louvor, um hino. Não coloca a música do mundo. Você não é mais do mundo. Você está aqui, mas não é daqui. Quando você vai colocar lá uma foto, coloca lá, aproveita e coloca a hashtag 3IEQJD Paulista. Diga para a sua família e diga para toda a cidade que a sua casa, seja aqui no templo ou lá na sua casa, é o melhor lugar do mundo. Que você não tenha que ficar provando para os outros, mas que os outros possam ver que antes você estava numa casa que era espírito de rebeldia, de ódio, de ditadura, de despotismo, de força, de violência. A
Aí talvez até passou por um tempo assim de escassez, de deserto, né? De deserção, de vazio. Mas quando você percebeu que estava vazio, você encheu de abraço, de beijo, de carinho. Vou fazer hoje um arrozinho especial, vou colocar amor no tempero aqui. Vou fazer isto aqui. Nós vamos dar uma volta, amanhã é feriado. Vamos dar uma volta na Páscoa. Vamos comer e lambuzarmos-nos com chocolate. Não tem problema nenhum, não é pecado. Celebrar juntos, comer junto. Eu comprei o ovo, mas isso aqui é para mim, porque eu sou. Para com isso, né? Nós somos uma família. Você é uma família com os teus. E quando o inimigo vai lá e bater na porta da sua casa e abrir, para começar, não vai ser nem você quem vai abrir a porta da sua casa. Quem que vai abrir a porta da sua casa? A minha casa, o melhor lugar do mundo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.